amanhecemos essa quarta-feira muito preocupados com os desdobramentos. Primeiro, dessa crise que está assinada para acontecer em mais de 15 estados brasileiros, que é a milicianização, ou seja, a transformação das polícias militares, por parte importante delas, em milícias a serviço do nazifascismo representado pelo Bolsonaro e sua família de canalhas, porque os filhos são aqueles que ele covardemente bota para vir, como aconteceu no Ceará, apoiar milícia, apoiar genocidas, apoiar, enfim, como eu posso demonstrar. E essa declaração do Bolsonaro, ontem ainda, não é, nas suas redes sociais, mentindo para a população em cima de uma justa queixa que o nosso povo tem, com algumas deformações graves que há nos poderes do Brasil, no judiciário, no legislativo, e eu sou daqueles que não vou dourar a pílula. Há defeitos graves no judiciário brasileiro, gravíssimos, defeitos esses que eu nunca deixei de denunciar a vida inteira. Há gravíssimos defeitos no parlamento brasileiro, defeitos esses que eu e o Cid, quando, por exemplo, apontou o dedo no nariz do Eduardo Cunha, denunciando que ele era um achacador e líder de uma quadrilha de achacadores, não é? Nós temos demonstrado coerência nessa linha de raciocínio. Mas o Bolsonaro não está atacando as instituições por causa desses defeitos. O Bolsonaro está mentindo para a população brasileira e está atacando as instituições democráticas, porque ele é um camarada que simplesmente não sabe o que fazer com o gravíssimo problema que ele herdou do Brasil e que, equivocado, está transformando essa crise que ele recebeu numa verdadeira ameaça à integridade nacional brasileira. Portanto, por conta desses dois fatos, né, a escalada da violência nazifascista das milícias, que chegaram a dar 2 tiros no peito do meu irmão, senador Cid Gomes, e por essa declaração que procurei citar a população brasileira contra as instituições democráticas que, de alguma forma, com todos os seus defeitos, volto a dizer, ainda são um refúgio por onde as liberdades públicas podem e devem e serão defendidas. Atenção, senhor Jair Messias Bolsonaro, canalha mor. As instituições brasileiras serão defendidas. Nem todo mundo tem compromisso com o lulopetismo corrompido. Eu sou limpo. Eu tenho vida limpa, eu tenho coerência e vou te enfrentar, presidente canalha e a sua família de canalhas e aqueles que, traindo a nação brasileira e o seu juramento, vão atacar ou tentar atacar a Constituição brasileira. Desculpa a veemência, mas eu acho que há horas em que a gente tem que mostrar a cara do jeito que ela é. E essa é a minha cara. Quais são as perguntas, Lu? Ciro, boa tarde. A gente recebeu aqui uma série de perguntas. Eu vou começar com qual deve ser o papel do Congresso e do Supremo nesse momento? Os dois têm que fazer 2 coisas. Primeiro, dar exemplo. Como eu disse no começo dessa minha fala, o povo brasileiro tem muita desconfiança das nossas instituições. E é em cima disso que o canalismo do senhor Jair Bolsonaro trilha. Os 2 maiores defeitos do Congresso brasileiro são, o descompromisso com a causa do povo pobre. Todos os parlamentares se elegem interativamente com a agenda do povo. Mas, infelizmente, a regra tem sido no Brasil que maiorias, muito brevemente, logo na sequência da eleição, se formam para beneficiar aqueles que já são ultra ricos, ultra poderosos, em detrimento da esmagadora maioria do nosso povo de classe média e do povo trabalhador. Portanto, esse é o primeiro grande defeito do Congresso Nacional. O segundo é que parte dele, é importante, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, que entenda isso, porque o Jair Bolsonaro quer espalhar que todo mundo é igual. Não é. Parte do Congresso Nacional é corrupta. E ele usa essa parte a qual ele sempre pertenceu. Deixa eu dizer para vocês, o Bolsonaro, eu fui colega dele, eu, Ciro Gomes, que é o deputado federal mais votado do Brasil. Conheço por dentro, proporcionalmente, conheço por dentro o Congresso Nacional. E posso lhes dizer que o Bolsonaro, esse que aí está citando a sua justa queixa da corrupção, a sua justa queixa em relação à imoralidade, ao descompromisso da parte maior ou parte menor do Congresso Nacional com a agenda verdadeira do nosso povo, sempre esse Bolsonaro foi ligado a tudo que não presta, em matéria de corrupção e em matéria de elitismo. Deixa eu lembrar para vocês, depois você, especialmente você, que sendo simpatizante ao Bolsonaro, não perde o meu respeito por isso. Eu respeito muito todo mundo. Você pesquisa o que eu estou dizendo. O Bolsonaro votou contra o Plano Real.
se dependesse do Bolsonaro, o Brasil ainda tinha uma inflação que chegou até 84% por mês. O Bolsonaro votou pelos constrangimentos orçamentários que ele agora denuncia, ou seja, a escalada do Congresso para controlar o orçamento, tirando a margem discricionária ou arbitrária do Executivo de distribuir dinheiro para cá ou para lá. O Bolsonaro a vida inteira votou a favor disso, a vida inteira. O Bolsonaro votou pelo congelamento dos gastos com saúde, educação, segurança pública e investimento pelos próximos 20 anos. No Brasil nascem 2 milhões de bebês por ano. Só a atenção materno-infantil, que precisa se expandir para dar alguma dignidade às mães que vão dar à luz aos seus filhos e filhas, às suas crianças, já explica a aberração de você congelar por 20 anos os gastos, mas deixou livre os gastos com juro para banco. Porque se fosse para economizar, para controlar despesas, por que o dinheiro para a maternidade das nossas mães pobres tem que ser congelado, da educação, que isso é o único caminho por onde você vai tomar os jovens, adolescentes da mão do narcotráfico? Por que congela esses gastos em nome de uma pseudo-austeridade e deixa a montanha de juros para uma minoria de banqueiros à toa que sustentam um bolsonarismo boçal que está aí desde a sua campanha fascista e fraudulenta ante a impotência dos tribunais? Mas voltando aqui, Bolsonaro, portanto, foi tudo o que ele foi de ruim ao lado por 28 anos como deputado federal. Mas o Bolsonaro que faz o discurso da moralidade, Bolsonaro é um corrupto. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, esse que ocupa a presidência do Brasil, desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Deixa eu explicar para vocês, meu gabinete ficava a 30 metros do dele. Todo mundo sabia, e os arquivos estão no Congresso para quem quiser pesquisar. Atenção, Rodrigo Maia. Olha aí, rapaz. Te compenetra, rapaz. Te põe de pé. Te lembra dos constrangimentos e da altura da responsabilidade que você tem. Está tudo nos arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, porque era muito bonita, e era simplesmente personal trainer da burguesia do Rio de Janeiro. Nunca deu um dia de serviço em Brasília, nem no gabinete do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias, que achacam, que roubam, que matam, que chantageiam, que fazem ligação clandestina de net e que eles querem espalhar pelo Brasil inteiro. Isso aqui tudo eu estou dizendo sob o peso da minha responsabilidade. Portanto, se o Congresso Nacional Brasileiro tem graves defeitos, a corrupção de uma parte dele e o descompromisso com a questão dos pobres, a última pessoa no Brasil que tem autoridade moral para denunciar isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro tem um patrimônio familiar de 15 milhões de reais. Qualquer pessoa que se dedicar a fazer uma conta com correção monetária, se o Bolsonaro nunca tivesse comido nada, nunca tivesse bebido nada, não tivesse pago um aluguel, nem um táxi, e guardasse todo o dinheiro oficialmente ganho por ele, ao longo da sua longa vida parlamentar, 28 anos, não teria esse dinheiro. De onde vem essa diferença? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora, hoje o Bolsonaro chama a você, meu irmão, que está machucado pelo desemprego, que está chocado com a violência, que está chocado com o descalabro da política brasileira, que está chocado com os desvios de dinheiro e com a corrupção, para você ir para as ruas atacar os freios e contrapesos, que são a última barreira aonde a população pode ver respeitadas as suas franquias. Estamos falando da liberdade de eu falar, de você falar, da liberdade dos trabalhadores se organizarem em sindicatos, desde que autorizados pela Constituição, o que a milícia violenta, bolsonarista, dentro das polícias militares, não respeita, a letra está escrita. E aqui no Ceará, por exemplo, as Forças Armadas estão simplesmente passando pano. E esse é um outro assunto que eu quero abordar nessa live. O papel das Forças Armadas brasileiras já não é hora mais da gente fazer de conta que não está vendo a divisão, a grave omissão de um setor e a tentativa de manipulação do justo respeito que todos nós temos que ter pelas nossas Forças Armadas por um projeto político estreito e miúdo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal também tem gravíssimos defeitos. Eu nunca deixei de fazer essas críticas, mas o Supremo Tribunal Federal é o último, na sequência do Congresso, é o último bastião onde alguém violentado nos seus direitos pode reclamar. Se nós desmoralizarmos essas instituições, se nós deixarmos que o povo perca definitivamente a confiança nelas
e acreditarmos que uma sargentada vai resolver o problema, nós mergulharemos o Brasil na sua crise final. Porque não haverá reconhecimento internacional. Os tempos não são mais aqueles tempos do imbecil Jair Bolsonaro, capitão, que quis botar bomba em quartéis do Exército para reclamar, como está fazendo agora com o bolsonarismo nazista dentro das PMs, melhoria de salário. Portanto, se está certo a gente criticar o Congresso, está certo a gente criticar o Supremo, não é o Bolsonaro que tem moral para isso, e nós outros sabemos que ao criticar, nós não queremos fechar essas instituições, nós queremos vê-las compenetradas pelo exemplo da sua grave tarefa, do seu grave dever, nesse momento de trânsito que a nação brasileira está passando. Ciro, o Wellington pergunta, quais leis o presidente infringiu com a incitação do fechamento do STF e do Congresso, quais medidas podem ser tomadas contra isso e quais penalidades existem previstas na lei para tal? E aí eu complemento, ele pode correr o risco de impeachment? Veja, ele vai, como bom covarde que sempre foi, ele vai recuar. Eu estou falando aqui ao vivo e tenho segurança absoluta, eu conheço a frouxidão moral do senhor Jair Messias Bolsonaro e vai recuar. Vai tentar dizer que não disse, vai tentar dizer que apenas replicou, etc, etc, porque ele é um frouxo, é um covarde, mas ele está testando qual é o limite de resiliência, qual é o limite de confrontação, qual é o limite de resistência moral, cívica, que a sociedade brasileira e as suas instituições, frágeis como estão, debilitadas como estão, contraditórias como estão, desrespeitadas amplamente por parte grave da opinião brasileira por defeitos que são graves, e eu não me somo àqueles que querem realizar dizendo que eles são uma maravilha. Não são, mas eles são, volto a dizer, garantidos pela ordem constitucional e o último refúgio onde as franquias e as liberdades e a própria soberania nacional brasileira e o respeito internacional do nosso país podem se ver guardados. Portanto, acho que ele vai recuar. Isso, entretanto, pode se desdobrar. Ele está excitando uma parte das pessoas, uma parte dessas pessoas são tão nazistas ou tão boçais quanto ele. Me dói muito dizer isso, mas é preciso também agora que a gente deixe claro que o Bolsonaro representa um fenômeno que eu não supunha tivesse tão enraizado no meio da sociedade brasileira. Corruptos, sabe, genocidas, estupradores, todos estão se sentindo representados, todos estão se sentindo autorizados a fazer o que quiserem bem entenderem, como matar uma família por causa de um acidente de trânsito, como estuprar uma mulher ou matar uma mulher por conta de absurdos, quanto matar crianças, adolescentes nas periferias. Enfim, é um momento grave como eu nunca vi na história brasileira. Mas o que ele fez, sob o ponto de vista legal? Ele confronta o artigo da Constituição Federal que considera crime de responsabilidade, aí não é negócio de pedalada fiscal, como forçar a mão para fazer o golpe em 16. Aqui está escrito, é crime de responsabilidade atentar contra o livre exercício dos poderes constituídos. Portanto, se o presidente da República, por exemplo, tivesse uma tese no Congresso Nacional, e ele não tem nenhuma, se ele tivesse uma grande questão em que a posição dele antagoniza com a maioria do Congresso, é absolutamente normal na democracia que o presidente da República fosse à televisão, convocasse um pronunciamento e esclarecesse a população qual é a contradição que há entre ele e uma maioria do Congresso, de maneira que a população informada pudesse pressionar legitimamente, por carta, por e-mail, por protesto, por passeata. Tudo isso é normal. Não é o que está acontecendo no Brasil. Não há nenhum projeto, não há nenhuma proposta, não há nenhuma contradição. A mesquinharia que este boçal que está na Secretaria-Geral do Setor Institucional, que é o general Heleno, eu lhe conheci pessoalmente, fui seu hóspede na Amazônia. O senhor é um boçal, traidor da farda do uniforme de Caxias. É sob sua coisa que a IFAB brasileira hospedou um narcotraficante para levar o vexame do nome do Brasil numa aeronave oficial da Força Aérea do Brasil. E até hoje o senhor não deu um esclarecimento ao povo brasileiro. Essa é a sua tarefa como responsável pela segurança institucional do país. Onde é que o senhor estava quando entregaram a Embraer aos norte-americanos? Que sujeira o senhor explica subordinar um general brasileiro ao comando no sul dos norte-americanos? Isso transforma o Brasil, rasgando o projeto nacional de defesa do Brasil, subordina o Brasil a um protetorado norte-americano que, no limite, nega a própria razão de ser da existência das Forças Armadas. O senhor não representa mais o Exército de Caxias. O senhor é um politiqueiro boçal igual ao seu chefe. E eu quero muito
continuar esse debate com o senhor, porque eu lhe conheço profundamente bem, e o senhor que hoje está aí apaixonado pelo poder, não é mais o homem aqui, porque eu inclusive tive admiração e muitos elogios já fiz. O senhor é um traidor do Brasil, violando o seu juramento à Constituição e se servindo como um politiqueiro, mas medo do senhor, eu tenho muito mais com a mão suja de cocô do que a ameaça do senhor mobilizar Forças Armadas que não lhe acompanharão nessa aventura estúpida. Vocês estão vendo que eu não estou nem um pouco feliz com o que eu estou dizendo, mas ou a gente diz as coisas como tem que ser ditas, ou esse país talvez não tenha mais outra oportunidade.